E aí, seja muito bem-vindo ao Varejo Summit, esse que já nasce como um dos maiores eventos online da América Latina sobre transformação digital do varejo. Nessa primeira edição, tivemos quase 40 mil inscritos e durante 5 dias você vai poder acompanhar mais de 60 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. Hoje vamos falar sobre o varejo centrado no cliente e o quanto certos diferenciais podem impactar muito mais no seu negócio. Primeiramente, um obrigado à participação de todos. Espero que esse tempo seja muito produtivo para você e para a sua companhia. Uma questão só de compliance. Toda e qualquer decisão de compra sempre de um produto da Salesforce, se recomenda que você sempre se baseie na decisão nas versões mais vigentes possíveis. Bem, só para posicionar, para quem quiser estar mais atualizado sobre a Salesforce, Salesforce hoje é a maior empresa do mundo de CRM no que tange a vendas, atendimento, marketing digital e e-commerce. A gente é líder em todos esses segmentos, uma empresa com um propósito muito forte de fazer bem, fazendo bem para a sociedade, para as pessoas. Fomos eleitos nos últimos anos nos melhores lugares para trabalhar do mundo, com um ambiente, diria, muito forte no sentido de pessoas com propósito entregando o que há de melhor para os nossos clientes. E o aspecto acho que é super importante a gente também começar aqui colocando é que a origem das riquezas no mundo. Primeiro, obviamente, que quanto mais ouro se tinha, mais poder se tinha, e isso, sem dúvida nenhuma, a gente conhece pela história recente. Depois disso surgiu o ouro negro, o petróleo, ou seja, quem mais petróleo tinha, mais protagonismo passou a ter na sociedade. A gente acompanha até hoje o famoso ouro negro, né? Mas hoje, de fato, a gente fala de informação. A informação, sem dúvida nenhuma, é o fator fundamental de diferenciação de qualquer negócio, fundamentalmente para o varejo. E esse aspecto ele é super relevante para a gente diferenciar exatamente as empresas que estão vivendo a era da inteligência hoje ou as empresas que eventualmente ainda trafegam no modelo mais tradicional. Aqui eu vou passar um breve vídeo para vocês mostrando mais ou menos um pouco dos conflitos que a gente tem quando a gente fala na forma de usar informação para o varejo. Acompanhem rapidinho aí. Boa noite. Cliente super? Não. Nota fiscal paulistana? Não. Nota fiscal paulista? Não. Nota fiscal nacional? Não. Nota fiscal? A única que o fiscal vem para fiscalizar se ela realmente foi emitida? Não. Digite o CPF, por favor. Mas eu falei que eu não queria, não. Não, esse é pro nosso sistema. Precisa? Precisa. Aperta o Enter, por favor. Não está funcionando, deve ser o nosso sistema. O senhor sentiu falta de algum produto na loja? Não. O senhor sentiu falta da variedade de algum produto que você encontrou, mas gostaria de ter mais opções? Não. O senhor sentiu falta de ser surpreendido por algum produto que você nem sabia que existia, mas que ele existe e está aqui disponível para compra? Não. Nem se fosse algo incrível? Não, eu só quero o... Só iogurte? Só. Vai pagar com cartão? Sim. Crédito ou débito? Crédito. Só aceitamos débito. Então deve... Ok. O senhor já conhece Super Pontos? Não, eu não conheço. Gostaria de conhecer? Não, obrigado. Com o cartão Super Pontos, você ganha o Acabei dobro de de falar que não pontos queria nas saber. compras aqui na loja e no final do ano pode trocar por outros produtos ou por passagens aéreas. Não, obrigado. O senhor tem diabetes? Não. Gostaria de conhecer a versão Light ou Diet desse mesmo produto aqui na nossa loja, que não contém açúcar? Não. Eu só quero o iogurte mesmo. Ok, senhor. Eu passei 2 vezes. Não, eu pego outro então. Não, imagina, eu cancelo pro senhor. Ô, Júlio! Oi! Vem aqui! Cartão? Cancelamento. Cancelamento de cartão? Não, do produto. Um segundinho. Põe a senha. Não, a sua senha.
Pera. Aperta Enter. Assim é de 4 dígitos. Esse aqui. Tirando a brincadeira de lado, o grande fator é esse, né? Muitas vezes a gente busca ter o máximo de informação possível, mas a gente não entende muitas vezes qual é a expectativa, qual é a experiência, quais são os desejos e os motivos que levaram aquele cliente a interagir conosco. Então é fundamental a gente ter sempre um ecossistema preparado para interagir da melhor forma com cada persona. Cada persona tem uma história, tem um desejo, e a gente tem que ter a capacidade de tornar o menos atritoso esse tipo de relação. Eu gosto muito de mostrar essa história da SpaceX. Não sei se todos vocês sabem, a SpaceX, quando ela foi projetada com alguns das suas peças com um tamanho muito maior do que foram implementados de fato. Isso se deu por uma restrição logística, porque na verdade toda a produção era feita em Utah, né, um estado americano, e a montagem toda dessa espaçonave era feita lá na Flórida, no Cabo Canaveral. O que acontece é que na época, quando foi concebido esse projeto, não existia um meio modal de levar essas peças com mais do que 1,40 m. Por que 1,40 m? Porque na verdade era a restrição das ferrovias então. Se a gente for entender um pouco melhor o que levou as ferrovias, o que levaram as ferrovias a ter essa restrição, analisando um pouco da história, a gente viu que, na verdade, as ferrovias foram construídas pelos ingleses que vieram à América do Norte, baseados na construção das carruagens. Então, as carruagens, na época, foram concebidas com 1,40 m, os mesmos moldes foram utilizados nas ferrovias. Mas por que as carruagens utilizaram 1,40 m? Bem, se a gente analisar um pouco mais da história, a gente verifica que as ruas, na época, tinham essa largura. Mas por que as ruas tinham essa largura? Bem, porque era a largura de 2 cavalos, que era o meio de locomoção da época. Bem, quando a gente olha essa história, por mais bobinha, simples que seja, e que é realmente impactante, que mudou um projeto de tanto protagonismo do homem, levar o homem ao espaço, pensa, teve essa restrição, a nossa companhia, as nossas empresas, os nossos cargos, os nossos desafios passam pelos mesmos dilemas. Quantas vezes a gente deveria entregar uma experiência melhor para o consumidor e a gente acaba não conseguindo levar isso ao consumidor por restrições internas, porque assim, sempre foi assim, a gente não consegue mudar. Então, a primeira grande mensagem que eu queria compartilhar com vocês para esse novo varejo centrado no cliente é: eliminem o 1,40 m da empresa de vocês, desafiem, vão até o fim, porque se vocês vencerem isso, vocês vão poder ter um ambiente de protagonismo muito mais favorável para o dia a dia de vocês. Como sugestão aqui de leitura e de acesso à informação sobre esse tema, eu sugiro ler o livro do Todd Rose, que é o Fim da Média. Ele fala muito sobre o quanto certos posicionamentos que a gente tem no mercado vão sumir, muito porque as pessoas têm um posicionamento ordinário, né? Um posicionamento comum, que é o que eu estou comentando com vocês. O varejo, tipicamente, ele é ordinário. As empresas que têm um maior protagonismo no varejo, que têm um propósito, têm uma forma diferente de se relacionar com os seus consumidores, são as que protagonizam. E convido vocês também a ler esse QR Code, acessar esse portal no YouTube do Fuja da Média, que também fala sobre vários exemplos disso. Bem, mas entrando aqui, começando a falar de varejo, eu gosto muito dessa reportagem, que para mim causou impacto quando eu vi, que diz assim, é o fim do varejo, mas bem-vindo o novo varejo. Como é que funciona isso? Na verdade, desde que a gente conhece a sociedade nunca acabou com o mercado. Na verdade, o mercado ele sempre existe, ele só vai mudando de formato e de atores. Isso foi desde os cortadores de gelo, os acendedores de lampião, N outras profissões que já não existem mais. Mas o varejo que existia no passado, ele radicalmente mudou nos últimos anos, principalmente, obviamente, pela situação de low touch economy que nós vivemos. E aí, nesse contexto, eu gosto muito de chamar a atenção de todos que a gente não vive mais a era da digitalização, a gente vive a era, de fato, da inteligência. Se eu não estiver entregando inteligência para o meu consumidor, eu não vou conseguir captar aquela fatia de tempo que eu estou disputando com ele. Porque todos nós temos um acesso à informação absurdo ao longo do dia. E as marcas, os produtos, as empresas e os profissionais buscam todo momento disputar essa mesma fatia de atenção. E se a gente conseguir ser relevante para isso, e para isso, obviamente, a gente precisa ter mais inteligência, a gente vai ter um protagonismo maior. Analisando o material da Low Touch Economy, que eu convido vocês a assistirem depois mais informações sobre isso, eles trazem muito de como vão ser os impactos dessa economia de Low Touch Economy. E, fundamentalmente, a gente vê uma economia com desafios maiores. Mas, fundamentalmente, os hábitos mudaram. E o varejo pode sair muito mais forte do que entrou nessa pandemia. Ok, passamos um momento inicial, para quem não estava ainda digitalizado, uma dificuldade maior, uma certa retração em certos comportamentos de compra, mas isso agora voltando, o hábito vai estar muito mais acelerado para um ambiente mais inteligente.
porque as pessoas estão vendo o benefício de usar da melhor forma o seu tempo. Então, quem souber aproveitar isso vai poder ter um protagonismo muito maior. E aí, analisando aqui um conteúdo específico da IMD, que é uma instituição, uma das mais renomadas do mundo, ela traz os 3 principais fatores que permeiam esse tipo de questão. Seja a longevidade dessa pandemia, né, o mindset global e, obviamente, a adoção digital. E aí, para isso, a gente tem um produto cartesiano da multiplicação por essas 3 variáveis, que podem dar dos mais variados cenários, eu convido vocês a lerem também. Mas isso é o pano de fundo para quê? Para mostrar que a gente tem que começar a pivotar os negócios. E o pivotar pode ser da gente mudar do A para o B, pode ser mudar do A para o A com uma linha em cima. E aqui é um exemplo simples de um portal da própria PepsiCo. A PepsiCo rapidamente criou uma estratégia de D2C, direto ao distribuidor, né, ao consumidor, desculpem, a entrega desse conteúdo, exatamente dizendo assim, puxa, se eu não estou conseguindo ter uma forma adequada de entregar o meu produto para o consumidor, eu vou criar meios complementares a isso. Não é uma estratégia de sobrepor, ao menos a colocação, né, do fabricante pela notícia que a gente teve acesso, mas o grande fato é que começam a surgir novos modelos nisso. E, fundamentalmente, a gente fala sempre de 3 variáveis e no seu varejo preste bem atenção nisso. O seu funcionário, o seu cliente e a comunidade onde você está inserido. Você tem que respeitar essas 3 variáveis sempre, porque essas 3 variáveis são o que vão potencializar. Para alguns, isso pode ser um problema. Para outros, isso é uma mega de uma oportunidade. A escolha é sua de como lidar com isso, né? Eu gosto muito dessa análise também sobre o uso de dados, porque, na verdade, as empresas que tomam um processo decisório baseado em dados, por essa pesquisa aqui colocada, têm 7 vezes mais retorno do que as outras. Nossa, então o que tem a ver o dado, inteligência e tal? O que tem a ver é que, na verdade, a gente hoje tem um acesso muito grande à informação e a comportamentos dos clientes. E se a gente souber de uma forma inteligente usufruir disso, a gente vai ser o mais inteligente, a gente vai ser o protagonista na vida desse cliente. Aqui a gente tem uma outra pesquisa trazendo exatamente a mesma variável. O quanto o crescimento das companhias é baseado na tomada de decisão por dados. Mas por que os dados são importantes para tomar decisão, mas não são importantes para a relação com o cliente? Bem, esse é o grande ponto, esse é o grande dilema. E a gente está vendo aqui em várias pesquisas aí que estão aparecendo para vocês agora, colocando várias métricas mostrando um crescimento muito grande do uso de informação, principalmente no varejo, né? E isso pode trazer retornos fantásticos para todo mundo, né? Seja no crescimento por gênero, seja no crescimento por millennials, por faixas etárias, etc. E até mesmo as pessoas que são menos ou mais tradicionais. O grande fato é que o nosso mercado está muito aquecido no que tange a forma diferente de se relacionar. Eu vou colocar rapidamente mais um vídeo que mostra um pouco de uma nova geração chegando, a geração dos digital natives. E o varejo, fundamentalmente, é uma das áreas mais impactadas por isso. Essa loirinha que vocês vão ver agora, ela é uma menininha que teve um vídeo que viralizou na internet, ela foi na biblioteca um dia com o pai, lá com o iPad, e questionou o pai, pai, por que eu tenho que entrar numa biblioteca para procurar livro, um prédio enorme, se eu tenho tudo num dispositivo móvel, né, num iPad? E viralizou. E agora ela faz um questionamento para você do varejo. Hi, I'm Abby. And I'm Molly. And we're digital natives. And we love shopping. 3 years ago, I was banging on about libraries. But I've matured. I'm into fashion. DKNY, Collect Dinigan, Louis Vuitton, and my favorite, Marc Jacobs. I buy all my clothes online from my iPad too. They look so good on the big screen. People ask me about bricks and mortar store, but I can't find their website. Anyway, I digress. I'm here to inform you that we fashionistas of the future all want a great customer experience. It's multi-channel online engagement that anticipates what we want and when we want it. There should also be M.dot sites, smartphone apps, and live real-time shop assistance. Ways to help us when we get there. I'm in a constant state of information overload, so my friends are my most valuable asset. Before we start shopping, we read their recommendations, reviews, blogs, tweets, and Facebook updates to find out what's hot right now. So if I want to know if the latest Prada dress looks better in pink or purple, I just social search what my friends like. Finally, when will you fashion people get with the program? The net is about personalization. I should be able to collaborate
directly with designers to create an outfit especially for me. And I'll totally be the coolest chick in Ray 1. Now I know you're all working on this, but I'm a digital native and I want it now. Hurry up and get cracking. O grande fato é esse, né? Na verdade, a gente tem perfis novos e a gente tem essa grande distanciamento entre as marcas e as pessoas, e é aí que você tem que trabalhar forte. Obviamente, eu representando aqui uma das maiores empresas do mundo no segmento, a gente sempre gosta de chamar atenção. A Salesforce é a empresa hoje de maior relevância nesse mercado. A nossa oferta se chama Customer 360, exatamente pelo conceito de colocar o consumidor no centro e trazer toda e qualquer forma de experiência para o seu empregado, para o seu cliente ou até mesmo para a comunidade que você está inserida, para você poder ter o melhor retorno nisso, usufruindo, obviamente, de uma plataforma que te traga recursos de inteligência artificial, seja por imagem, por voz, utilização de devices, segurança e etc. Porque o objetivo da sua companhia é ter informação entregada da melhor forma. Quer um outro exemplo? Não sei se você já conheceu, já ouviu falar sobre o viés de sobrevivência, principalmente para o varejo. Tem o caso na Segunda Guerra Mundial, que o exército de coalizão estava analisando o porquê que os aviões voltavam onde eles te levavam mais tiros para tentar reforçar mais onde levavam os tiros para ver se melhoravam a performance, né, voltassem mais aviões. E não melhorou. Aí surgiu, né, um estatístico muito forte, o Abraham, e ele, o que ele fez? Ele disse, não, a gente tem que fazer uma opção diferente, a gente tem que analisar os aviões que saíram e que não voltaram. Esses que nós temos que melhorar para eles voltarem, os que voltaram, voltaram. E é mais ou menos assim quando eu olho para o varejo. Eu vejo um monte de empresa trabalhando em inteligência artificial, em recomendação de produto baseado em perfil de compra, mas não em perfil do que levou o cliente até a sua loja, seja ela digital ou física. O cliente, por exemplo, na loja física foi lá, provou 4 calças, não comprou nenhuma. Não comprou por quê? Porque o número não tinha o número que ele gostou, não tinha a cor, não tinha o modelo, o preço, o atendimento. N variáveis. Porque assim, você já adquiriu esse cliente antes. Você fez ele chegar na sua loja. Você já investiu para trazer ele lá. E por que você não aproveita nessa hora? E onde você prefere atuar? Atuar em quem comprou? Ok, você não precisa abrir mão de um pelo outro, né? Mas e os que não compram, que é a maioria? Quanto melhor eu poderia atender esses clientes? Por que ele não está saindo da loja e não toma uma ação imediata de inteligência? O que é inteligência? Inteligência é quando eu parar na loja e entender por que esse cara não comprou. Eu entendi por que ele não comprou, qual foi o argumento? Qual o contra-argumento que a companhia poderia oferecer? Então esse é o grande desafio para todos fazerem, e para isso tem soluções as mais variadas. Clientele é um recurso que eu acho fantástico, que é muito pouco explorado, que faz isso, né? De você entender o que está levando o consumidor a fazer. E a gente não pode nunca esquecer, né, a grande mensagem que tem por trás dos negócios. O cliente, quando vai até nosso business, até a nossa empresa, nosso varejo, ele vem com um propósito de resolver alguma coisa dele. Ele não diz assim, eu vou lá que eu quero comprar uma calça. Não, ele vai lá, puxa, me sentiria bem comprando uma calça, preciso de uma calça para um compromisso, tem um evento. Ele tem um motivo que leva por trás. É um pouco do que o Henry Ford colocou, que eu acho super feliz, que ele colocou assim, a gente não criava carros, a gente criava motoristas. É um pouco disso que a gente tem que fazer. A gente não vende roupa, a gente não vende joia, a gente não vende produto de linha branca. A gente resolve o problema dos consumidores. E esse é o grande desafio que eu queria convidar vocês a passarem a pensar. Ter um viés de sobrevivência muito forte, ter uma estratégia de ter o dado na tomada de decisão e, fundamentalmente, com isso, revolucionar o mercado do varejo, tornando ele o mais centrado possível no seu cliente. Bem, muitos vão dizer para mim, Bush, mas não tem como inovar mais, a gente já fez de tudo, etc. Tal. Para esses casos, eu gosto sempre de chamar o caso do guarda-chuva. O guarda-chuva é um produto centenário, secular, que ninguém iria investir dinheiro em P&D para melhorar um guarda-chuva. Claro que teve evoluções, né? Aperta um botão, ele abre, aperta outro botão, ele fecha, ele dobra, enfim, N formatos. Mas no final do dia, o guarda-chuva ele existe para a gente não se molhar. E tem tarefa mais árdua que entrar num carro sem se molhar com o guarda-chuva? Se você não se molha, você deixa o guarda-chuva lá de fora, é uma função. Ou você entrar no estabelecimento e molhar o estabelecimento porque o guarda-chuva ficou pingando. Bem, aí vem uma empresa e me renova o guarda-chuva como? Simplesmente mudando a forma de abrir e fechar. Onde a água fica dentro, você fecha melhor o carro. É disruptivo. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A gente tem que se propor a fazer diferente. Esse é o grande e fundamental modelo. Sempre dá para melhorar a relação do meu consumidor. O meu consumidor está na busca hoje da melhor experiência. E lembra, a gente está buscando o melhor espaço de tempo dele. O melhor é o que a gente tem que fazer, porque senão ele vai optar por outro conteúdo. A gente já viu isso na mídia, a gente vê isso em vários negócios, e por que não no varejo? O varejo, sim, é uma forma de entretenimento, e a gente tem que saber usufruir isso da melhor forma. Queria colocar, por fim, aqui esse exemplinho aqui, uma brincadeira de menos de um minuto aqui, que demonstra um pouco, mesmo com todo esse pano de fundo, como as empresas ainda acabam atendendo os seus
clientes consumidores. Brad? Hey. Hi. Hi. So nice to finally meet you. You too. Thank you so much for waiting. Para continuar en español, aprima dos. To continue in English, stay in the line. What are you doing? Could you just verify your name for me? Huh? First and last only. My name's Karen. Karen Farrell. Excellent, thank you. I also have one security question for your protection. When you were in 7th grade, what was your favorite movie? What was the name of your high school mascot? What was the name of your childhood pet? Bem, agradeço o prestígio do seu tempo, muito obrigado pela atenção de todos. Deixo uma mensagem aqui para que todo mundo sempre se reforce de que não existe como a gente fazer caminhos novos utilizando mapas antigos. Revolucione o seu negócio. Lembre que o cliente no final do dia é a base de tudo. E entregar a melhor experiência para ele com a forma mais inteligente, sem dúvida vai fazer o seu negócio protagonizar muito mais. Eu deixo no meu link do LinkedIn aqui embaixo para quem quiser informações complementares sobre a apresentação, uma cópia dela ou assim por diante. Muito obrigado. Fiquem bem. O trabalho a favor do Brasil que o Sistema Comércio realiza todos os dias se intensifica durante a crise. Os esforços estão concentrados em diminuir os impactos do coronavírus nas empresas e na sociedade. Uma corrente do bem, formada pela Confederação, Federações, SESC e SENAC, apoia os governos e ajuda quem mais precisa. Milhões de pessoas já foram beneficiadas em todo o país. A CNC apresentou ao governo federal propostas para melhorar as condições de negócio para as empresas do comércio. 84% delas foram implementadas. 680 mil equipamentos de proteção individual foram doados aos profissionais de saúde. 500 mil máscaras e 40 mil litros de álcool em gel entregues para instituições, trabalhadores e governos. Um total de 110 mil refeições distribuídas à população em situação vulnerável. 70 mil pessoas se capacitaram gratuitamente em cursos online do Senai. 600 mil atendimentos em ações educacionais gratuitas à distância foram realizados. O programa Mesa Brasil Sesc distribuiu 5,4 milhões de quilos de alimentos. Em todo o país, 170 unidades do Sesc e do Senac são utilizadas por órgãos públicos em operações de combate à pandemia. E os profissionais já ofertaram 240 mil horas de trabalho. Muito já foi feito, muito ainda será realizado. Acompanhe as ações do Sistema Comércio e orientações para o empresário. CNC, Federações, Sesc e Senac. Trabalho a favor do Brasil.